Na África, paralelo à primeira dinastia de Ur, o faraó Djoser, da terceira dinastia egípcia, construiu a primeira pirâmide do Egito. Até então, os faraós eram enterrados em mastabas, tumbas com uma plataforma na forma de degrau. Estima-se que ele tenha reinado uns 20 anos. Há muitas variantes e poucas certezas sobre este período, mas temos ideia de que foi um pouco antes de 2600 a.C. Construir a primeira pirâmide foi o projeto que uniu o Egito, desenvolveu sua matemática, ciências, arquitetura e arte. Imhotep, o vizir do faraó, uma espécie de primeiro-ministro, teria supervisionado a construção da pirâmide e a mumificação de Djoser, o que lhe deu conhecimentos anatômicos únicos e o fez o pioneiro da medicina. Os egípcios já tratavam infecções com mel, que hoje sabemos ser antisséptico, e já enfaixavam fraturas, curando ossos quebrados, inclusive fazendo alguns tipos de cirurgias. Este plebeu, Imhotep, chegou a ser adorado como um deus da ciência e filho do deus Ptah. Era um gênio arquiteto e sacerdote do deus solar Ra, em Heliópolis. A pirâmide de degraus que ele construiu era a adaptação de uma série de mastabas sobrepostas e inspirou mais de 100 pirâmides construídas pelos egípcios ao longo de sua civilização. Acredita-se que o formato da pirâmide era um símbolo ao culto solar porque o Sol dispersava seus raios em triângulo ou prisma, uma referência à pedra Bem-Bem de um dos mitos egípcios de fundação do mundo. Esta pedra teria saído em forma de pirâmide de dentro da água e dado origem ao primeiro deus. A pirâmide era o símbolo do deus Sol e do faraó que se transformaria em deus após a morte. A última pedra de uma pirâmide era considerada a pedra primordial. Durante o período pré-dinástico, os líderes tribais podem ter inspirado a concepção dos primeiros deuses, como por exemplo Osíris e Horus. Mais tarde, quando Narmer unificou o Egito, as diferentes tradições religiosas destas tribos começaram a ser mescladas, produzindo a identidade cultural da nação. Este processo continuaria editando os mitos por pelo menos mais 2000 anos. Uma vez que os ancestrais foram adorados, o conceito do faraó divino estava bem fundamentado na quarta dinastia e isso gerou a necessidade da pirâmide e dos ritos de mumificação. Durante o período antigo, na era das pirâmides, a crença que o faraó era um deus garantia que este, tendo uma passagem adequada aos deuses, poderia conceder ao povo a outra vida. Com o tempo, os ritos especiais foram popularizados para quem pudesse pagar. A vida após a morte custava caro e muita gente ganhou dinheiro com um ritual cada vez mais complexo. E por ser tão caro, o povo se unia para construir o portal para o outro mundo, de forma que pelo menos seu intercessor, o faraó, pudesse garantir seu acesso aos deuses. Na era das pirâmides, os construtores cortaram milhares de blocos em média com 2 toneladas com ferramentas de cobre e transportaram por trenós de madeira sem usar rodas, que por certo atolariam na areia. Abaixo da pirâmide de degraus, Imhotep construiu 5.000 metros de corredores, salas e portas falsas, distraindo possíveis ladrões do poço central a 30 metros, com uma câmara de granito onde ficava o sarcófago e a múmia do faraó. Acredita-se que a partir de 2600 a.C., um novo faraó, o fundador da quarta dinastia chamado Snéfero, criou o formato de pirâmide lisa. Em Meidum podemos ver sua primeira tentativa, onde há uma estranha pirâmide inacabada. O monumento parece uma torre, percebe-se que algo deu errado. Nela não há sarcófago e a câmara não tem indícios de ter sido usada. O problema é que pela primeira vez se tentara criar uma câmara dentro da pirâmide e não embaixo dela. E para resolver o peso das pedras, Snéfero criou o primeiro teto em abóbada da história, mas não estava em ângulo correto e bem sustentado, e então
o revestimento externo desabou. O arquiteto era seu próprio filho e Snéfero abandonou o projeto fazendo uma segunda tentativa com um monumento ainda maior em Dashur, no que chamamos de pirâmide curvada, que se eleva num ângulo de 54 graus, mas depois de 47 metros, as paredes passam para um ângulo de 43 graus. O motivo disso é que o plano original falhou, as paredes começaram a rachar com 54 graus. O seu interior foi escorado com vigas e o ângulo diminuído para terminar. Snéfero percebeu que ela estava comprometida e agora um homem velho partiu para sua terceira tentativa a menos de 1.500 metros dali, onde finalmente conseguiu construir a primeira pirâmide verdadeira da história, que no passado teve as paredes lisas, a Pirâmide Vermelha. Finalmente, ele foi sepultado ali. Seu filho mais famoso e sucessor foi o faraó Quéops, também chamado de Khufu, que construiu a Grande Pirâmide com toda a sabedoria acumulada no tempo de Snéfero. Distribuindo o peso das pedras em abóbada gradual, a Grande Pirâmide de Quéops tem 46 metros de altura dentro da pirâmide. O que vemos hoje é a pirâmide sem o revestimento de pedra calcária que outrora possuiu. A pirâmide em degraus era uma escada para os céus, assim como as de Gizé eram cheias de passagens apontando para as estrelas e alinhamento perfeito com os pontos cardeais. Perto da pirâmide foi encontrado um barco de 44 metros de madeira do Líbano. O barco estava em pedaços, mas as tábuas de cedro eram fortes o bastante para serem remontadas. No entanto, algumas tábuas eram tão grandes que não há mais cedros na terra deste tamanho que permita reproduzi-las. Era um barco fúnebre rebocado pelo Nilo, onde Faraó foi mumificado e 70 dias após a morte, o corpo foi depositado no maior monumento criado pelo homem. Os filhos e netos de Snéfero construíram o complexo mortuário da planície de Gizé. O local está atualmente a 9 quilômetros do Nilo e junto aos grandes monumentos, há pequenas pirâmides para as rainhas. Lá encontramos a Esfinge, as 3 grandes pirâmides e um interessante cemitério dos trabalhadores. A pirâmide acumulou entre 2 e 9 toneladas cada e imensos blocos de granito de 60 toneladas, somando 6 milhões de toneladas. Os hieróglifos mostram que eles eram trazidos até o local com trenós e areia molhada. Pedras enormes eram cortadas em pedreiras ao sul, muitas vezes vindas em barcas pelo rio e arrastadas em rampas até o canteiro de obras, onde eram meticulosamente alinhados com prumos e níveis. Estes construtores não eram escravos, era o povo que pela fé amava seu faraó e construía a pirâmide como seu portal para o pós-vida, para que ele representasse o seu povo. Quando elas foram terminadas, ainda existiam mamutes nas ilhas da Sibéria, a maior parte da população do mundo ainda vivia na Idade da Pedra e Abraão nem tinha nascido. Aliás, é falsa a ideia de que os escravos hebreus construíram as pirâmides, pois o êxodo foi 1000 anos depois e quando Abraão visitou o Egito, as pirâmides já tinham cerca de meio milênio. Heródoto diz que os blocos foram erguidos com guindastes de madeira, mas isso é altamente questionável. Outros sugerem que os blocos foram levados ao topo da pirâmide com uma rampa de construção, mas seria preciso uma rampa de 1,5 km para chegar a 100 metros de altura, e isso ocuparia mais material que a própria pirâmide. Outra ideia é a rampa em espiral ao redor da pirâmide, mas técnicos imaginam que ela ficaria toda torta neste método. Uma terceira teoria diz que uma rampa foi usada até a metade e depois um sistema de trenó elevava as pedras por contrapesos. O certo é que ninguém tem ainda e talvez nunca terá absoluta certeza. Já foram propostos métodos com o uso da água, do vento e, é claro, teorias da conspiração que nem vamos citar aqui. Mais extraordinário que a pirâmide era a logística para a sua construção, que podia ser composta de turnos de 100 mil homens
se revezando a cada 3 meses durante 30 anos. Estes obreiros tinham uma pequena cidade com um hospital, um cemitério, dormitórios comunitários, padarias, cervejarias e restaurantes onde se preparavam peixes, pães e carnes. O Egito era verde, próspero e um oásis perpétuo que nunca secava. A dieta era construída de pão e cerveja com variedade de bolos. Da horta dos faraós saíam vagens, grãos de bico, cebola, alho poró, alface e pepinos. Haviam pomares de tâmaras, figos, nozes, de sicômoros e uvas. A oliveira nunca prosperou no Egito, e nos pântanos se encontravam aves selvagens que eram caçadas e pescavam com redes de arrasto vários tipos de peixes. O gado não podia faltar no banquete dos nobres, mas era difícil de criar nas terras alagadas e não havia campo no deserto, então era negociado com o Oriente ou com os núbios do sul. Tentaram domesticar animais como a gazela, o óryx e até hienas, mas sem sucesso. O faraó Khufu, conhecido como Quéops, teve sua pirâmide construída entre 2580 e 2560 a.C. e por 3.800 anos ela foi a obra mais alta já construída pelo homem, com seus 146 metros de altura. O Egito ainda fez obras extraordinárias, mas nunca mais algo como a Grande Pirâmide de Khufu. Na mesma época que a Grande Pirâmide foi terminada, no Atlântico Europeu, em locais de cultura agrícola que nem conhecia a roda, erguiam-se grandes estruturas de pedra. Há 3 categorias de construção no complexo megalítico da costa europeia. O menhir, uma enorme pedra posta em vertical que lembra as colunas fálicas das religiões do Antigo Oriente, ou o obelisco egípcio. Os cromlech, que são círculos de pedra, e os dolmens, que são gigantescas mesas de pedra, que na verdade eram sepulturas. E assim como no Egito, o morto garantia seu contato com o mundo através de suas estátuas, ali as gigantescas pedras eram um substituto do corpo, um tipo de estátua. O culto megalítico era o culto aos ancestrais, tendo na pedra o receptáculo da alma, e ainda vemos a sombra secular desse costume nas lápides dos cemitérios. Seu próprio conceito de morte e seus festivais estavam associados à agricultura e às estações do ano, e por isso as pedras tinham que ser um grande calendário astronômico. Em lugares como França, Península Ibérica, em especial na ilha de Malta, o culto da deusa protetora dos mortos era marcante. Creta mostra o mesmo culto e uma deusa com tais semelhanças. A Grécia terá o mito de Perséfone e no Egito, é claro, Ísis, que fez a primeira múmia chamada Osíris. Todos esses mitos descendem do mesmo lugar, da Suméria, onde o mito de Inanna estava associado à descida ao mundo dos mortos e seu retorno, ou de seu consorte, associado ao ciclo das colheitas. O rastreamento das crenças e do DNA, das rotas de expansão da espécie humana, nos levam de volta até a Mesopotâmia, onde em 2500 a.C., paralelo a Stonehenge e as pirâmides de Gizé, a primeira dinastia de Ur produziu um suntuoso tesouro que rivaliza a riqueza dos faraós da quarta dinastia. No túmulo de Mescalanchar e sua rainha Puabi, o inglês Leonard Bullen encontrou nos anos 20 a maravilhosa touca de ouro da rainha e suas joias. Haviam brincos de ouro, pingentes, gargantilhas e 10 anéis de ouro. A suntuosidade era também macabra. Sir Woolley encontrou um servo perto da cabeça e outro aos pés da rainha. Harpas douradas maravilhosas foram achadas em Ur, incluso o arpista sacrificado para tocar no outro mundo para sua rainha. Tudo indica que eles foram sacrificados de forma voluntária. Haviam soldados sacrificados com seus elmos de cobre e lanças, carros, bois e seus condutores, e, é claro, as damas da corte devidamente arrumadas para acompanhar sua soberana.
Havia de tudo nos tesouros de Ur: jogos de tabuleiro, móveis com ornamentos de leões, um tesouro em ouro de joias a armas, que estavam no Museu de Bagdá e sumiram após a Guerra do Iraque. Dados milênios de violência e guerra no Oriente Médio, é um milagre que algo tenha sobrado dos tempos bíblicos e da Mesopotâmia que não tenha sido depredado por séculos de conflitos. Mas as tumbas de Ur são uma amostra elaborada de que a Mesopotâmia pré-histórica foi o precedente para o Egito e seus tesouros, talvez até para a mumificação, pois há indícios que os túmulos de Ur receberam um tratamento com mercúrio para durar mais. Este povo compartilha muito da cultura religiosa vinda da pré-história da Anatólia, tal como vimos nos primeiros episódios desta série. Longe da Suméria, começaram a construir Stonehenge por volta de 3000 a.C. e lá por 2500 a.C. estavam terminando. Evidências atuais sugerem que Stonehenge teve uma transição de caçadores que caçavam gado selvagem naquela região para agricultores da Idade da Pedra. E o lugar, construído e ampliado ao longo de séculos, tornou-se um centro religioso onde se celebravam rituais de solstício, marcando a transição das estações do ano neste gigantesco calendário solar que foi ampliado ao longo de cerca de 500 anos. Enterros rituais foram encontrados, evidências de pelo menos um decapitado, o que pode indicar sacrifícios humanos e indícios de cremação. É provável que o local recebeu o acréscimo de novos povos que foram colonizando e a crença tenha passado por diferentes estágios. O mistério de sua construção já levou a todo tipo de teorias, mas o certo é que realmente também não sabemos. Mas tudo indica que o homem pré-histórico era menos tolo e ignorante do que supomos. Na verdade, apesar de não terem o conhecimento da roda ou as formas elaboradas de metalurgia, os construtores de Stonehenge demonstram que conheciam matemática, geometria e astronomia. Eles não tinham os recursos, mas tinham sabedoria, o que nos leva à questão de que o homem primitivo não era primitivo. Enquanto a Suméria escrevia em tabletes de barro os movimentos das estrelas, o Egito erguia pirâmides. Entre 2600 e 2500 a.C., grupos menores de caçadores pré-históricos ainda se alimentavam de carne de cavalos selvagens na Dinamarca, exatamente igual aos antigos caçadores das cavernas. Tão logo um grupo atingia a população e uso de recursos como o Egito ou das comunidades dos megalitos, faziam-se coisas grandiosas e inexplicáveis. As pedras de 50 toneladas de Stonehenge vieram de 30 quilômetros de distância, pedras menores de 400 quilômetros de distância. Em terra firme, estas imensas pedras tinham que rolar em troncos porque, como dissemos, eles não conheciam a roda. Também não sabemos como cortavam as pedras. Argumenta-se que os blocos vinham pelo rio por canoas e balsas, mas como foram capazes de construir tal transporte aquático, a não ser que já tivessem bom conhecimento sobre a construção de barcos sem usar pregos nem ferramentas metálicas? Arqueólogos acreditam que centenas de pessoas com cordas rústicas puxaram o bloco para dentro de um buraco e depois, no sistema de alavanca, o colocavam em pé. Mas e os blocos gigantescos em cima uns dos outros? Nem fazemos ideia, mas supõe-se que faziam andaimes progressivos onde as vigas e alavancas içavam pesadíssimos blocos até o topo. Mas quem já reproduziu o processo? Por certo, ainda aprenderemos muito e talvez algumas coisas nunca saberemos. O que podemos ter certeza é que o homem pré-histórico em Stonehenge era tão capaz quanto seu contemporâneo no Egito dos faraós. Não imagine a pré-história como um tempo remoto de pessoas animalescas. Pelo contrário, é um passado fascinante e paralelo à história de pessoas criativas. As pirâmides e Stonehenge são ambas obras monumentais inexplicáveis de dificuldade incalculável em seu momento histórico. Uma prova do maior poder unificador do ser humano, a sua
religiosidade. O homem pode até estar errado sobre sua religião, a ignorância pode levar ao fanatismo, a crença pode até ser questionada e mudar, mas é inegável e intrínseco no ser humano o desejo de adorar, o desejo de vencer a morte e como sua religiosidade une as pessoas nestes dois anseios humanos. Stonehenge levou a engenhosidade, a astronomia, trabalho em equipe, assim como a pirâmide uniu o povo, organizou a nação, criou tecnologias, desenvolveu artes e fez descobertas. Mas o que levou a Stonehenge ou as pirâmides foi a necessidade religiosa do ser humano encontrada em todas as épocas, civilizações e grupos humanos. Será que os faraós que levaram milhões a trabalhar por eles, ou a rainha Puabe, que levou dezenas de pessoas a se sacrificarem para acompanhá-la na morte, acreditavam na religião que professavam? Por suposto que sim. Religião é composta de práticas e tais práticas precisam ser questionadas mediante os resultados e os frutos concedidos em sua época e contexto. No entanto, atualmente virou moda as pessoas odiarem a religião e a culparem por ser um atraso ao homem, enquanto a história mostra que, se bem conduzida, a religião pode unir as pessoas e ajudar a motivar o melhor de nossa arte, o melhor de nossa ciência e o melhor do nosso relacionamento. Nesse sentido, a religião é como a ciência. Podemos usar para matar, fabricando armas, ou para salvar, construindo ferramentas. Depende do uso que fazemos, e a história está aí para nos levar a refletir.